Pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos resolver mais um pouco exercícios que tratam do princípio multiplicativo, envolvendo aí algarismos, e números. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então a gente já sabe que são esses aqui. Quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu já sei que eu tenho 6 possibilidades. Então 6 possibilidades. Vamos ver o que ele quer. Determine quantos números pares, então tem que terminar com um número par, de 4 algarismos distintos. Olha mais uma situação aqui, tem que ser 4 algarismos e tem que ser distintos. Podemos formar. Então vamos primeiro definir os pares, Quem são meus pares? Lá não escrevi embaixo, eu vou escrever aqui do lado agora. Pares. Eu tenho o 2, o 4 e o 6. Então eu tenho o 2, o 4 e o 6. Então eu tenho ao todo aqui, 3 possibilidades de escolha. 3 possibilidades de escolha. Então eu sei que eles são de 4 algarismos. Meu número vai ter 4 algarismos. Então, caso da unidade, dezena, centena e milhar. Lembrando, o zero não pode aparecer aqui. Professor, mas não tem zero. Ufa, maravilha. Ficou melhor ainda. Se não tem o zero, é tranquilo. Quando tiver o zero, vocês vão ver que a gente vai ter que fazer uma coisa um pouco diferente para calcular. Mas aqui sem o zero, ficou fácil. Então, onde é que eu tenho restrição? Não tenho restrição aqui do zero, então esquece. Tenho restrição aqui na casa da unidade, porque o número tem que terminar em número par. Quem são os pares? 2, 4 e 6. Eu tenho 3 possibilidades. Então, quantos algarismos podem aparecer aqui nessa última casa? 3. Qualquer um desses 3. Fácil. Tem alguma restrição nas outras? Não, a não ser essa daqui que é genérica, Distintos. A única restrição que tem aqui para montar, eles não podem ser iguais, tem que ser tudo algarismo diferente. Então a gente vai ter que descontar quem já saiu. Então aqui, para essa primeira casa, eu tenho qualquer um dos 6, menos o que saiu aqui. Então, ao invés de 6, eu passo a ter 5 algarismos para encaixar aqui. Então eu tenho 5 possibilidades. Eu encaixei uma na primeira e uma na segunda. Um algarismo em cada uma das casas. Significa que eu tinha 6, sobraram apenas 4 algarismos para ser encaixado. Quantos eu posso encaixar aqui então? Qualquer um dos 4, porque não tem restrição. A única restrição era não repetir, você já descontou os que já saiu, então você só coloca aqui a quantidade. E na próxima, se já saiu um aqui e um aqui, já saíram 3 algarismos. Se eu tenho um total de 6, quantos sobraram? 3 possibilidades. Agora que eu faço o quê? Pelo princípio multiplicativo, multiplica todo mundo. 5 vezes 4, 3 vezes 3. 5 vezes 4 vai dar 20. 3 vezes 3, 9. Você pode multiplicar direto, tá? Eu estou fazendo separado, porque eu sei que muita gente vai se perder nas multiplicações. Então agora, eu tenho agora 20 vezes 9, que vai dar 180. Então eu tenho ao todo 180 números pares de 4 algarismos, usando esses algarismos aqui. Então eu tenho 180 números pares nesse universo aqui de números, utilizando esses algarismos previamente determinados. Vamos para o exercício 6, vamos ver se aqui vai pegar alguma coisa. Quantos números pares? Bom, mesma coisa do anterior. Então eu sei que tem que terminar em algarismo pares. De 4 algarismos, então a mesma coisa do anterior. Só que agora continua distintos, então não mudou nada ainda. Podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4. Aparentemente é o mesmo exercício, só colocou mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 algarismos. Então eu tenho 7 possibilidades para encaixar aí de algarismos. O que a gente vai fazer agora? Olha o cuidado que eu tenho que ter. Quando ele fala em pares, quem são os pares? É o 0, é o 2, é o 4 e o 6.
Então eu tenho 4 algarismos pares. Olha o que acontece aqui. Se eu fizer o meu cálculo aqui, considerando essas 4 possibilidades para sair, olha o que vai acontecer. Só para vocês terem uma ideia. E aí vou falar que está errado, né? Vamos ver. Isso aqui é uma maneira errada de fazer. Quer ver por quê? Então a restrição tem que ser par e não pode ter 0 aqui. Então tem que ser par, eu tenho 4 possibilidades. Qualquer um dos 4 pode sair aqui. Não pode ser o 0 aqui e também tem que ser distinto. Então não pode ser o 0 nem o que saiu aqui. Então eu tenho agora de 7 algarismos, eu vou ter que tirar o 0 e mais um que está aqui. Então sobrou 5 possibilidades. Para o meio, eu tenho 2 que já saíram e qualquer um dos 7 aqui pode sair também. Então eu vou descontar os 2 dali. Então eu tenho 5 possibilidades também. Para essa casa aqui, casa da dezena, eu tenho 7 algarismos que podem sair, mas não pode repetir o primeiro, o segundo e o terceiro que o último que já saiu. Então eu tenho que tirar 3 algarismos que já apareceram. Então dos 7 eu só vou poder usar 4. Então eu tenho 4 possibilidades. Fazendo a multiplicação aqui, olha o que vai acontecer. Tranquilo isso aqui, viu, gente? Vou fazer aqui, ó, para a gente poder ficar bem mais fácil, ó. 5 vezes 4 e 5 vezes 4. Vai dar 20 vezes 20, né? 20 vezes 20 que dá 400 números pares. Cuidado, hein? Isso aqui está errado. Eu vou explicar por quê. Por que está errado? Olha só. Quando eu coloquei 5 possibilidades aqui, eu estou levando em consideração o quê? Que não pode ser o 0 e não pode ser o primeiro, o que já saiu aqui. Porque não tem que ser distinto, não pode repetir. Perfeito. Se aqui tivesse saído o número 2, o número 4 ou o número 6, perfeito. Não pode ser o 0 e nenhum desses outros 3 aqui. Mas e se aqui saiu o 0? E se o número foi terminado em 0? Eu só tenho que descontar o 0 daqui. Então, eu descontando o 0 dessa casa, e sendo o 0 que saiu aqui, já é o próprio número. Então, eu só desconto uma vez. Então, aqui seria 6 possibilidades e não 5. Então, eu tenho 2 situações. Quando o 0 aparece aqui e quando quem aparece é um dos outros 3 números pares. Então, quando eu tenho uma situação assim, para eu poder acertar, eu tenho que separar isso. Então, aqui, ó, nós vamos ver por que isso aqui está errado. Então, eu vou colocar aqui, ó, o correto é separar. Separar, como ficaria? Vou colocar aqui, ó, final 0, eu vou ter uma situação. E final 2, 4 e 6. Eu vou ter outra situação. E aí, nós vamos montar separado. Se terminar em 0, aí não tem jeito, né? Última, aqui nessa possibilidade. Quantas possibilidades eu tenho para terminar em 0? Só 0, só ele. Então eu tenho uma única possibilidade aqui. Só pode sair o número 0. E aí eu posso fazer agora aqui. Aqui não pode sair o número 0. Porque ele já saiu aqui. E não pode repetir também. Então, ao invés de 7 algarismos, eu tenho agora 6 possibilidades. Eu tirei o 0 e não precisei tirar mais ninguém, porque o 0 saiu aqui e ele já foi tirado. Então, eu não vou estar repetindo. Ó. O 0 já saiu aqui na última e também não pode sair aqui. Então, sobrou qualquer um desses 6 algarismos podem sair aqui. Agora, aqui, eu tenho 7 possibilidades, menos o 0 que saiu aqui e o número que saiu aqui. E o algarismo que saiu aqui. Então, de 7, eu tiro essas duas, sobraram 5 possibilidades. Aí eu tenho agora para essa as 7 possibilidades, menos as 3 que já saíram aqui. Então, eu tenho 4. Fazendo essa continha aqui, 5 vezes 6, 30. 4 vezes 30, 120.
Eu tenho 120 números pares que terminam em 0. Agora vamos ver a segunda parte. Terminados em 2, 4, 6. Eu tenho 3 possibilidades de terminar com o número par 2, 4, 6. Vou para a primeira. Não pode sair o 0 e não pode repetir o número que já saiu aqui. Então eu vou tirar 2 algarismos, o 0 e o que saiu aqui. Então eu tenho apenas 5 possibilidades. Aqui no meio, mesma coisa. Eu tenho 7, não pode sair o que apareceu aqui e também não pode o algarismo que apareceu aqui. Então eu tenho que tirar essas duas possibilidades que saíram aqui. Então 7 menos 2 algarismos que já saiu, sobram 5. E para essa daqui, eu tenho também 7 possibilidades, menos as 3 que já saíram, sobrou 4 possibilidades. Agora a gente pode fazer a nossa continha. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 20, 100. E 3 vezes 100, 300. 300 números. Agora eu tenho 300 números terminados em 2, 4, 6 e 120 números terminados em 0. Agora eu posso somar os dois e descobrir quantos números ao total eu vou ter. 420 números pares. Perceberam a diferença? Ó? 400, 420, 20 a menos. Então isso aqui, ó, esse aqui está errado. Errado. Não pode fazer assim quando tem o 0 dentro dos algarismos e eu tenho que tirar. Sempre que aparecer um número que ele pode aparecer nos dois, você tem que tirar. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu fale assim. Tem o 5 aqui, né? Quantos números eu posso formar terminado em múltiplo de 5 e iniciado por 5? Olha só. Múltiplo de 5 eu tenho terminado em 5 e terminado em 0. São múltiplos de 5. Então eu tenho duas possibilidades. Só que tem um problema. Se sair o 5 aqui, ele não pode sair aqui. Aí você já tem aquele problema, porque tem que ser distintos. E ele tem que iniciar com 5. Então quando acontece esse tipo de situação, que você tem duas coisas podendo aparecer em dois lugares diferentes, você faz o quê? Separa as situações e soma no final o resultado. Beleza? Isso é treino, hein, gente? Não é tão simples assim. O mais importante é perceber que esses algarismos que estão aqui, ó, não são algarismos, não são números. Eles são possibilidades. Estão representando o número de possibilidades. Senão você acha que esse 5 aqui é esse aqui. Não é. Ele está dizendo que tem 5 desses 7 algarismos pode aparecer aqui. Pode ser no lugar... Aqui nesse espaço pode aparecer o número 2, número 3, número 4, número 6, número 0. São qualquer um desses 5 pode aparecer aqui. Ou qualquer um dos 4. Não importa qual seja, não está dizendo que é o número 4 que está aqui. Eu não tenho o número 6.541. Poderia até ter esse número, mas não é isso que está dizendo aqui. Aqui está falando de possibilidade, tá? Não de quantidade de números que eu posso obter. Tá bom? Pessoal, dá um joinha aí e nos vemos na próxima aula já já.